Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Origem Divina. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante: os 7 tipos de pessoas que não devemos ajudar segundo a Bíblia. Você sabia que nem toda ajuda é amor? E é aqui que muita gente se engana. Existe algo que quase ninguém tem coragem de falar, mas que precisa ser dito. Ajudar alguém nem sempre é um ato de amor. Às vezes, aquilo que parece bondade por fora, por dentro pode ser cumplicidade. Em algumas situações, a mão que você estende não levanta a pessoa, apenas aprofunda o buraco que ela já está. E o mais impressionante é que a própria Bíblia, o livro que mais fala sobre o amor, misericórdia, compaixão e generosidade, também ensina sobre limites, discernimento e responsabilidade espiritual. Sim, a Bíblia ensina a amar, ensina a perdoar, ensina a repartir, consolar, socorrer e acolher. Mas ela também mostra que há diferença entre ajudar alguém a se levantar e sustentar alguém no erro. A diferença entre praticar misericórdia e alimentar a destruição. E há diferença entre ser instrumento de Deus e se tornar ferramenta de maldade de outra pessoa. Esse é um dos assuntos mais difíceis para quem tem um coração bom. Quem ama, muitas vezes se sente culpado ao dizer não. Quem se importa sofre ao precisar se afastar. E quem tem fé, às vezes confunde compaixão com permissividade. É nesse ponto que muitas pessoas se ferem, se esgotam emocionalmente, perdem a paz, prejudicam a família e até abalam a própria fé, tentando salvar pessoas que na verdade não querem ser salvas. Quantas vezes você já ajudou alguém e no final se sentiu usado? Quantas vezes estendeu a mão e recebeu ingratidão? Quantas vezes você tentou socorrer e descobriu tarde demais que a pessoa não queria mudar, apenas queria apoio para continuar no erro? Quantas vezes chamou de amor algo que era medo de decepcionar? Quantas vezes confundiu missão com um peso que nunca foi seu para carregar? A verdade é que nem toda necessidade revela um coração disposto a aprender. Nem todo pedido de socorro é sincero. Nem todo sofrimento torna alguém humilde. Existem pessoas que choram, mas não se arrependem, que pedem ajuda, mas não aceitam orientação, que se aproximam não por reconhecer sua luz, mas para usar essa luz enquanto permanecem nas trevas. Perceber isso não é falta de amor, é discernimento. Jesus amou como ninguém, mas ele também soube se retirar quando necessário. No Evangelho de João, capítulo 2, lemos que Jesus não confiava neles, porque conhecia o coração de todos. E isso mostra que amor não é ingenuidade. Amar não significa viver sem limites. Amor sem discernimento vira dor. Misericórdia sem sabedoria vira armadilha. Bondade sem direção desgasta a alma. Hoje, quero conduzir você por um tema profundo, delicado e necessário. E atenção, isso não significa odiar, desprezar ou abandonar espiritualmente ninguém. Não significa deixar de orar ou fechar o coração para sempre. Significa entender que existem formas de ajudar que Deus aprova e formas que não são amor, mas participação no erro. Ao longo desta mensagem, você verá que a Bíblia não incentiva a frieza, ela incentiva a responsabilidade. Não ensina crueldade, ensina sabedoria. Talvez, ao final, você entenda por que algumas portas precisaram se fechar. Respire fundo, abra o coração e preste atenção. Talvez uma dessas 7 pessoas esteja muito perto de você, na família, entre amigos, no trabalho ou até mesmo na igreja. Ou talvez você esteja sustentando há tempos demais alguém que Deus nunca pediu para você sustentar assim. A primeira pessoa que você não deve ajudar segundo a Bíblia é o zombador que despreza a correção. Esse é um dos tipos mais perigosos de pessoa, porque ele não apenas erra, ele debocha da verdade, ele não apenas rejeita o conselho, ele ridiculariza quem aconselha. Ele não apenas resiste à sabedoria, ele transforma a sabedoria em motivo de piada. O livro de Provérbios fala muito sobre esse tipo de gente. Em Provérbios, capítulo 9, versículos 7 e 8, está escrito que quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Depois o texto continua dizendo: não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Olha como isso é profundo. A Bíblia não está dizendo que a verdade perdeu valor. Ela está dizendo que existe gente tão endurecida, tão orgulhosa,
tão fechada que transforma qualquer tentativa de ajuda em guerra. Você já conheceu alguém assim? Alguém que sempre pede opinião, mas nunca aceita correção? Alguém que, quando confrontado com amor, responde com ironia, sarcasmo e agressividade? Alguém que faz pouco caso de princípios, zomba da fé, ridiculariza conselhos e ainda tenta fazer você parecer o errado da história? Tem pessoas que não querem ajuda, querem plateia. Querem alguém para ouvir sua versão dos fatos, validar seus impulsos, justificar seus excessos e aplaudir sua rebeldia. Eles não procuram orientação, procuram confirmação. E quando você não confirma, quando você aponta o caminho certo, elas se voltam contra você. Provérbios capítulo 23, versículo 9 diz algo semelhante. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Isso não é permissivo, isso é proteção espiritual. É Deus ensinando você a reconhecer quando sua energia, sua palavra e seu tempo estão sendo jogados no coração que não quer receber nada. E aqui entra um ensino muito forte de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos. Muita gente se assusta com esse versículo porque ele parece duro, mas a mensagem é clara. Existem coisas sagradas que não devem ser entregues a quem só quer profanar. Existem pérolas espirituais que não devem ser lançadas diante de quem não reconhece valor algum nelas. Nem todo mundo está pronto para receber aquilo que Deus colocou em você. A Bíblia não diz para você odiar o zombador, mas também não diz para investir sua alma em alguém que trata a verdade com desprezo. Há um momento em que o silêncio protege mais que o discurso. Há um momento em que o afastamento ensina mais que a insistência. Há um momento em que a melhor ajuda que você pode oferecer é não alimentar a arrogância da pessoa com sua disponibilidade infinita. Porque disponibilidade sem discernimento vira autorização para o abuso. Você pode orar por essa pessoa, pode manter o coração limpo, pode desejar que Deus a quebrante, mas isso é diferente de continuar dando conselho para quem cospe em tudo que é santo. E percebe como isso é atual? Nós vivemos cercados de gente que zomba da fé, zomba da pureza, zomba da disciplina, zomba de quem tenta viver certo. Hoje, muitos tratam a sabedoria como ingenuidade e a obediência como fraqueza. E quem tenta viver de forma íntegra vira alvo. Numa geração assim, discernir o zombador é sobrevivência espiritual mesmo. E a segunda pessoa que você não deve ajudar, segundo a Bíblia, é o preguiçoso que se recusa a agir. Esse ponto exige muito equilíbrio, porque a Bíblia nos orienta a socorrer o necessitado, a acolher o fraco e sustentar o cansado. Mas uma coisa é amparar quem caiu, outra coisa é sustentar indefinidamente quem decidiu não se levantar. Uma coisa é ajudar quem enfrenta uma fase difícil, outra coisa é bancar a responsabilidade de quem transformou a preguiça em estilo de vida. A Bíblia trata esse assunto com uma clareza impressionante. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Paulo escreve: Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Veja bem, o texto não diz se alguém não consegue trabalhar, não diz se alguém está doente, não diz se alguém está em sofrimento real e passageiro. O texto fala de quem não quer, de quem se recusa, de quem escolhe a ociosidade, de quem espera viver à custa do esforço dos outros sem qualquer senso de responsabilidade. Isso é extremamente atual. Quantas pessoas existem hoje que não querem construir nada, mas querem colher tudo? Querem ajuda, mas não aceitam esforço. Querem apoio, mas não aceitam disciplina. Querem mesa pronta, mas nunca colocam a mão na massa. Querem escapar das consequências, mas não mudam seus hábitos. E o mais complicado é que essas pessoas muitas vezes sabem tocar o emocional de quem tem um coração generoso. Sabem se fazer de vítimas, sabem despertar pena, sabem contar histórias comoventes, sabem prometer que agora vai ser diferente, sabem fazer você acreditar que essa é a última vez, mas a última vez nunca chega, porque o problema real não é a falta de oportunidade, é a falta de disposição para mudar. O livro de Provérbios descreve o preguiçoso de forma quase cinematográfica. Em Provérbios capítulo 6, versículos 9 e 11, lemos: Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso?
Quando se levantará do seu sono? Esse retrato é forte, porque mostra o mecanismo da ruína. Ela nem sempre vem de uma tragédia repentina. Às vezes ela vem de pequenas fugas repetidas, de adiantamentos constantes de uma vida inteira construída em cima do depois eu faço. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 4, diz: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Ou seja, o preguiçoso não é alguém sem desejo. Muitas vezes ele sonha alto, ele quer muito. Ele inveja quem conquistou, ele admira quem venceu, mas ele não aceita o preço do caminho. Ele quer a colheita sem plantio, quer honra sem constância, quer provisão sem trabalho. E aí aparece alguém bom, alguém sensível, alguém disposto a ajudar. E esse alguém vira a muleta permanente de quem não quer desenvolver as próprias pernas. A pergunta é: isso é amor? À luz da Bíblia, não é. Isso é incentivo à estagnação. Quando você sustenta sem critério uma pessoa que se recusa a agir, você pode estar atrapalhando o processo que Deus usaria para despertá-la. Porque muitas vezes a dor da consequência é o empurrão que a pessoa precisa para amadurecer. Muitas vezes o desconforto é a única linguagem que alguém irresponsável entende. Muitas vezes o não que você tem medo de dizer é a ferramenta que Deus quer usar para quebrar o ciclo. É claro que esse assunto precisa de sensibilidade. Nem toda fase de improdutividade é preguiça. Há pessoas exaustas, deprimidas, adoecidas, feridas, em luto, em colapso emocional. Essas pessoas precisam de cuidados, acolhimento, escuta e apoio real. Mas há outras que já fizeram da omissão um hábito, da dependência um sistema e da desculpa uma arte. E a Bíblia manda que você saiba diferenciar uma coisa da outra. O preguiçoso crônico vive pedindo socorro, mas rejeita a estrutura. Pede dinheiro, mas não aceita conselho. Pede ajuda, mas não aceita rotina. Pede oportunidade, mas não valoriza nenhuma porta que se abre. Pede compreensão, mas não assume responsabilidade. E com o tempo, você percebe que toda ajuda dada vira desperdício, porque ela é consumida sem qualquer transformação. E existe um efeito silencioso sobre quem ajuda demais esse tipo de pessoa. A exaustão moral. Você começa a sentir que está carregando um peso que não é seu. Começa a perceber que trabalha dobrado enquanto o outro se acomoda. Começa a notar que seu sim não produz gratidão, apenas expectativa. O outro já nem vê sua ajuda como favor, vê como obrigação. E isso, meu irmão, é perigosíssimo. A Bíblia não te chama para ser patrocinador de preguiça. Ela te chama para ser instrumento de restauração. E restauração inclui confronto, limite e verdade. Às vezes, a melhor ajuda que você pode dar a um preguiçoso é recusar-se a bancar a vida que ele deveria estar assumindo. Porque ajudar alguém a permanecer igual não é ajuda, é manutenção do cativeiro. E a terceira pessoa que você não deve ajudar, segundo a Bíblia, é o manipulador que usa pessoas para benefício próprio. Essa pessoa é perigosa porque ela nem sempre chega com cara de ameaça. Muitas vezes ela vem com um discurso bonito, tom frágil, palavras doces, necessidade aparente. E ela sabe se apresentar como vítima quando precisa, como amiga quando convém, como dependente quando percebe que isso abre portas. Ela entende emoções, lê suas fraquezas, percebe suas culpas e usa tudo isso para conduzir você exatamente para o lugar que ela quer. O manipulador não pede apenas ajuda, ele constrói dependência emocional. Ele faz você sentir que, se não ajudar, você é cruel. Se não ceder, você é egoísta. Se impuser limites, você está abandonando. Ele desloca o centro da conversa e tudo acaba girando em torno dele. A urgência é sempre a dele. A dor é sempre dele. A crise é sempre dele. O caos é sempre dele. E, de alguma forma, você é sempre convocado a resolver. A Bíblia descreve pessoas assim com muita sabedoria. Em Provérbios, capítulo 26, versículo 24 e 25, está escrito que quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. E isso é fortíssimo. O texto fala de alguém que fala bem, mas esconde maldade. Alguém que se comunica com doçura, mas carrega a intenção corrompida. Alguém cuja aparência não revela o conteúdo do coração. Nem todo pedido emocionado é puro.
Nem toda lágrima é arrependimento. Nem toda fragilidade é sinceridade. Essa é uma das lições mais duras que a maturidade ensina. Em Provérbios capítulo 29, versículo 5, também alerta: quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O manipulador usa a lisonja, ele exalta você quando quer algo, ele diz que você é a única pessoa que entende, que você é especial, que você é diferente de todo mundo, que só você pode ajudá-lo e que tem um coração acolhedor. E quem tem coração acolhedor, às vezes cai nessa armadilha sem perceber. Só que a lisonja do manipulador não é honra, é isca. Cuidado! E aqui existe uma conexão espiritual muito séria. Pessoas manipuladoras tendem a sequestrar sua paz. Você começa a viver em estado de alerta, começa a se sentir responsável por tudo, começa a ter medo da reação das pessoas quando você diz não, começa a organizar sua vida ao redor das crises dela, e isso vai sugando sua força, sua alegria, sua concentração e até sua intimidade com Deus. A Bíblia não orienta você a alimentar pessoas falsas em sua manipulação. Pelo contrário, ela ensina a vigilância. Em Efésios, capítulo 4, versículo 25, Paulo fala sobre abandonar a mentira. E em Romanos, capítulo 16, versículo 18, essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves de bajulação, engana os corações dos ingênuos. Ajudar o manipulador do jeito que ele quer é perigoso, porque você não torna participante da dinâmica doentia dele. Você reforça o padrão. Você valida o teatro, alimenta o método. Cada vez que cede ao jogo, o jogo fica mais forte. Cada vez que tenta evitar conflito, o manipulador aprende que o conflito é a arma perfeita para dominar você. O que fazer então? A Bíblia aponta um caminho: verdade, limites e prudência. Você não precisa retribuir mal com mal. Não precisa humilhar, expor ou vingar-se, mas precisa deixar de ser combustível para o mecanismo que destrói você. Precisa parar de se sentir culpado por estabelecer fronteiras e precisa entender que o amor verdadeiro não é submissão à chantagem. Talvez você conheça alguém que sempre aparece quando precisa de algo, mas desaparece quando a sua dor chega. Alguém que sabe arrancar de você tempo, dinheiro, energia e atenção, mas nunca assume responsabilidade. Alguém que transforma a própria bagunça em missão alheia. Alguém que toda vez que é confrontado, inverte os papéis e faz você se sentir o vilão. Se for assim, ouça bem. A Bíblia não está mandando você bancar o manipulador. Você pode desejar salvação para ele, pode orar por ele, pode até falar a verdade em amor, mas não deve se colocar à disposição para ser usado. Nem toda porta aberta por pena foi aberta por Deus. A quarta pessoa que você não deve ajudar segundo a Bíblia é o violento e o briguento que ama confusão. Esse é o ponto decisivo porque há pessoas que carregam em si um apetite por conflito. Elas vivem em guerra, discutem por tudo, transformam qualquer conversa em contenda. Carregam raiva nos olhos, dureza nas palavras, impulsividade nas ações. Querem arrastar outras pessoas para dentro do próprio incêndio. A Bíblia é muito direta nesse assunto. Em Provérbios, capítulo 22, versículos 24 e 25, diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Isso é fortíssimo. O texto não diz apenas que a companhia é desagradável. Ele diz que ela pode enlaçar sua alma, ou seja, conviver sem discernimento com gente dominada pela ira pode contaminar seu interior, alterar sua paz, modelar suas reações e deformar sua maneira de viver. Você já percebeu como algumas pessoas têm o dom de criar caos? Elas entram no ambiente e pouco a pouco tudo começa a se agravar. Relacionamentos se rompem, conversas simples viram brigas, pequenos desentendimentos viram tempestades e quase sempre essas pessoas se veem como vítimas do temperamento dos outros, nunca como agentes da própria destruição. Provérbios capítulo 29, versículos 22 confirma isso. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Olha a linguagem da Bíblia. Provoca brigas, comete muitos pecados. A ira descontrolada não fica parada, ela cresce, contamina, ela gera pecado em cadeia. Ela empurra famílias inteiras para o desgaste, amizades para o rompimento e comunidades para a divisão. E aqui está o perigo de ajudar esse tipo de pessoa sem discernimento.
você pode virar cúmplice da violência dela. Pode começar defendendo, depois justificando, depois encobrindo, depois entrando na lógica dela, depois comprando as guerras dela, depois se acostumando com gritos, agressões, humilhações e explosões como se tudo isso fosse normal. Mas não é normal e não é santo. A Bíblia não romantiza a agressividade. Ela não chama descontrole de personalidade forte. Ela não chama brutalidade de sinceridade. Ela não chama grosseria de autenticidade. Em Tiago, capítulo 1, versículo 20, está escrito que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso resolve muita coisa. A pessoa pode até dizer que está defendendo uma causa justa, mas se está dominada pela ira carnal, o resultado não é justiça divina, é estrago. E quantas pessoas tentando ajudar alguém violento acabam presas em ciclos de abuso? Elas acreditam nas promessas de mudanças, nas desculpas emocionadas, no arrependimento de momento. E claro que Deus pode transformar qualquer coração. Deus pode quebrar a dureza mais profunda. Deus pode restaurar quem parece impossível. Mas até que haja frutos reais de arrependimento, ajudar esse tipo de pessoa da maneira errada é abrir espaço para mais feridas. Às vezes, afastar-se de uma pessoa contenciosa não é falta de perdão, é preservação da alma. Às vezes, encerrar uma dinâmica de explosões não é dureza, é obediência à sabedoria de Deus. Às vezes, a ajuda mais verdadeira é retirar o suporte emocional que permite que essa pessoa continue sem enfrentar o próprio pecado. E vamos para a quinta pessoa que você não deve ajudar segundo a Bíblia. E essa pessoa é o falso irmão que vive no pecado sem arrependimento. Esse ponto é muito sério e muito bíblico, porque existe uma diferença entre a pessoa que luta contra o pecado, chora por ele, cai e quer se levantar, e a pessoa que escolheu uma vida torta, gosta dela, defende essa vida e ainda quer manter a aparência de comunhão, de espiritualidade, de intimidade com Deus, sem qualquer disposição para mudar. A Bíblia trata isso com muita seriedade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, Paulo diz: "Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve comer." Isso é forte, muito forte, porque mostra que o problema não é apenas o pecado. O problema é a combinação entre prática deliberada, ausência de arrependimento e falsa identidade espiritual. A pessoa, dizendo-se irmão, carrega o nome da fé, mas vive em oposição a ela. Quer o título sem transformação, quer aparência sem rendição, quer comunhão sem santidade. E muitos, por medo de parecer duros, acabam ajudando esse tipo de pessoa de modo errado, encobrindo, normalizando, fazendo vista grossa, financiando escolhas, aplaudindo caminhos tortos, chamando tolerância de amor. Mas o amor bíblico não é esse. O amor bíblico confronta quando necessário. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, fala sobre restaurar quem foi surpreendido em alguma falta com espírito de mansidão. Isso mostra que o objetivo é restauração, não condenação cega. Só que restauração exige reconhecimento, exige humildade, quebrantamento. E quando a pessoa não quer nada disso e prefere defender o pecado, o tipo de relação muda. A Bíblia não autoriza cumplicidade. Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, também traz um princípio forte. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Veja a sequência: advirta-o, oportunidade, insistência amorosa e depois afastamento. Isso mostra que o limite bíblico não é precipitado, mas também não é inexistente. Há um ponto em que continuar próximo da mesma forma deixa de ser ministério e passa a ser tolerância destrutiva. O problema de ajudar um falso irmão desse jeito é que você pode acabar fortalecendo a máscara. A pessoa continua se sentindo segura em seu teatro, porque sempre há alguém que passa a mão em sua cabeça, empresta credibilidade, oferece cobertura, protege a reputação, minimiza escândalo. E isso é cruel, não apenas com quem está ao redor, mas com a própria pessoa, que vai se endurecendo cada vez mais. A palavra de Deus mostra que o amor verdadeiro não é cúmplice da falsidade. Em Efésios capítulo 5, versículo 11, Paulo diz: "Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz." Isso significa não participar, não reforçar, não validar. Não é ódio e nem perseguição, é separação daquilo que está em desacordo com a luz. A Bíblia não manda abandonar quem luta,
mas manda discernir quem representa. Não manda rejeitar quem está em processo, mas manda confrontar quem vive em aparência. Não manda fechar o coração ao pecador arrependido, mas manda se afastar da comunhão cúmplice com quem usa o nome de irmão enquanto zomba da santidade com a própria vida. Talvez a ajuda correta nesse caso seja uma conversa sincera, talvez uma exortação clara, talvez seja oração à distância, talvez seja retirada de espaço, de proximidade, de confiança, porque existem pessoas que não precisam da sua proteção, precisam do impacto da verdade. E agora vamos para a sexta pessoa que você não deve ajudar segundo a Bíblia. E essa pessoa é o tolo, que rejeita a sabedoria repetidamente e insiste no mesmo erro. Esse talvez seja um dos perfis mais cansativos de todos, porque não se trata de alguém que caiu uma vez. Trata-se de alguém que transforma o erro em rotina. Erra, sofre, promete, repete, chora, volta, jura, reincide e em cada ciclo procura novamente os mesmos socorristas, os mesmos ombros, os mesmos recursos, as mesmas saídas rápidas, mas não aceita a única coisa que realmente poderia salvá-lo: mudança de mente. A Bíblia fala muito sobre o tolo. Em Provérbios, capítulo 26, versículo 11, está escrito: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Essa comparação é chocante, justamente porque quer causar impacto. Deus quer que a gente entenda quão repulsivo é esse ciclo de insistência no erro. Não porque a pessoa perdeu valor como ser humano, mas porque a repetição obstinada do erro degrada a alma, fere relacionamentos e desgasta quem tenta ajudar. Já em Provérbios, capítulo 14, versículo 7, diz: mantenham-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Em outras palavras, há pessoas das quais você precisa se afastar para não continuar presa a uma dinâmica estéril. Gente que não aprende, gente que não escuta, gente que não absorve nada, gente que transforma conselho em ruído e consequência em hábito. Essa é uma categoria muito delicada, porque o tolo muitas vezes parece sincero na dor, e de fato ele pode sofrer de verdade. O problema é que sofrimento por si só não produz sabedoria. Muita gente chora e continua orgulhosa. Muita gente quer alívio, mas não quer transformação. Quer sair da crise, mas não abandona a causa da crise. Só que a Bíblia mostra que existe um momento em que insistir em ajudar desse jeito não gera restauração, gera reforço de irresponsabilidade. Provérbios capítulo 19, versículo 19, diz algo muito sério: homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Olha essa lógica: se você o livrar, terá de fazer de novo, e de novo, e de novo. Porque algumas pessoas não querem aprender, querem sempre alguém que amorteça o impacto das suas próprias escolhas. Isso vale para muitas áreas da vida. Vale para o amigo que nunca aprende com os próprios erros, vale para o parente que vive se enrolando nas mesmas imprudências, vale para a pessoa que despreza conselho e depois busca socorro quando tudo desmorona, vale para quem sempre faz o contrário da verdade, mas sempre espera receber ajuda imediata quando colhe destruição. Quantas pessoas boas estão emocionalmente quebradas porque vivem tentando ser salvadoras de quem se recusa a amadurecer? Elas entram num ciclo de resgate constante, viram abundância emocional, viram suporte financeiro, viram colo sem fim, viram solução temporária para problemas permanentes. E em algum momento percebem que a vida delas está parada porque gastaram anos apagando incêndios de quem ama brincar com fogo. A Bíblia te chama a amar, sim, mas não a carregar eternamente quem despreza a sabedoria. Há momentos em que a melhor ajuda que você pode dar é retirar o colchão que amortece a queda, porque sem sentir o peso real das consequências, algumas pessoas jamais acordam. Isso não significa ausência de compaixão. Significa compreender que nem toda compaixão bíblica tem forma de socorro imediato. Às vezes, a compaixão bíblica tem forma de verdade, tem forma de silêncio, tem forma de limite, tem forma de recusa em participar do mesmo ciclo mais de uma vez. E vamos para a sétima pessoa que você não deve ajudar segundo a Bíblia. E essa pessoa é o enganador espiritual, o falso mestre, o falso profeta, aquele que usa o nome de Deus para corromper. E esse talvez seja o mais perigoso de todos, porque não fere apenas emoções ou finanças, fere almas, desvia destinos, confunde consciências,
rouba discernimento, mexe com a fé, com a verdade, com a eternidade. E é por isso que a Bíblia é tão contundente quando trata desse tipo de pessoa. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 15, que temos que ter cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Repara na imagem que Jesus usa. Não são lobos com aparência de lobo, são lobos vestidos de ovelhas. Ou seja, o perigo está justamente na aparência. Eles usam linguagem de fé, aparência de piedade, discursos bonitos, versículos, promessas, carisma, influência. Mas o coração está tomado por ambição, vaidade, engano e destruição. E aqui está algo muito sério. Ajudar esse tipo de pessoa é perigosíssimo, porque muitas vezes essa ajuda assume a forma de divulgação, apoio, confiança, cobertura, defesa, parceria, financiamento, audiência, reputação emprestada. E quando você fortalece o enganador espiritual, você não está apenas ajudando o indivíduo, pode estar ajudando a espalhar mentira. Na segunda carta a João, capítulo 1, versículo 10 e 11, a Bíblia diz: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. E isso é exatamente o forte. O texto mostra que existe um nível de associação que se torna participação. Existe um tipo de acolhimento que já não é amor cristão, mas cooperação com o erro. Vivemos dias em que isso se tornou muito atual. Há muita gente usando o nome de Deus para manipular, enriquecer, controlar, impressionar, enganar os simples. Gente que promete o que Deus não prometeu, gente que fala o que a carne humana quer ouvir, gente que transforma o sagrado em espetáculo, gente que usa a carência espiritual como um mercado, gente que prega sem cruz, sem arrependimento, sem temor e sem verdade. E por que tanta gente cai? Porque o enganador espiritual entende o valor da aparência. Ele sabe falar, sabe emocionar, sabe montar uma narrativa, sabe parecer ungido, sabe se mover em ambientes religiosos, sabe citar textos, sabe tocar o imaginário das pessoas. Quem não tem discernimento confunde impacto com verdade. Mas Jesus não mandou avaliar profetas pelo brilho, mandou avaliar pelos frutos. Você talvez pense, mas não devemos amar a todos? Sim, irmãos, temos que amar a todos. Mas amar não significa validar mentira. Amar não significa financiar falsidade. Amar não significa espaço para a destruição espiritual. Às vezes, o amor pela verdade exige uma postura firme contra quem a distorce. Paulo também alertou em 2ª carta a Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14, sobre falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, dizendo que até Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que nem tudo que brilha vem de Deus. Nem todo discurso bonito é santo, nem toda autoridade aparente é legítima, nem todo ambiente emocionado é presença de Deus. Sem discernimento, a alma se perde no cenário e esquece o conteúdo. Ajudar o enganador espiritual pode acontecer de várias formas. Às vezes você compartilha sem verificar, às vezes você defende sem discernir, às vezes você apoia financeiramente sem examinar. E às vezes você entrega confiança a quem não deveria ter acesso ao seu coração. E a Bíblia te chama para a vigilância. Atos, capítulo 17, versículo 11, elogia os bereanos, porque examinavam nas Escrituras se as coisas eram de fato assim. Esse é o antídoto. Não é cinismo, não é frieza, é exame. É confronto com a palavra, é teste espiritual, maturidade. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É sério demais para ser tratado com superficialidade. O mundo espiritual não é brincadeira. É pessoas que brincam com a verdade de Deus e podem arrastar multidões consigo. Por isso, a Bíblia ensina que você não deve ajudar o enganador espiritual a crescer, se estabelecer, alcançar mais gente ou manter a própria influência. Você deve se guardar, guardar sua casa, guardar sua mente, guardar sua fé. E talvez esse seja um dos maiores chamados dessa geração: discernir aparência de essência, performance de unção, carisma de caráter, discurso de fruto, popularidade de verdade. Nem tudo que fala de Deus vem de Deus. Nem tudo que emociona produz salvação. Nem tudo que aparece espiritual está comprometido com Cristo. Agora, depois de olhar para essas 7 pessoas, é muito importante entender uma coisa, meu irmão. A Bíblia não está ensinando dureza sem amor. Ela está ensinando amor com discernimento. E essa diferença muda tudo. Porque talvez alguém ouça esse tema e pense: então eu devo me fechar? Devo me tornar frio? Desconfiar de todos?
Não, não é isso. O Evangelho não produz pedras no lugar de coração. O Evangelho produz coração sábio. O que Deus quer não é que você deixe de amar, é que você deixe de chamar de amor aquilo que alimenta o erro. Você pode amar o zombador sem oferecer suas pérolas a ele. Você pode amar o preguiçoso sem sustentar sua missão. Você pode amar o manipulador sem se tornar refém. Você pode amar o violento sem aceitar ser ferido. Você pode amar o falso irmão sem encobrir sua hipocrisia. Você pode amar o tolo sem repetir o ciclo de resgates. Você pode amar o enganador espiritual sem ajudá-lo a espalhar mentira. E esse é o ponto central. O amor bíblico não é conivente. O amor bíblico não é cego. O amor bíblico não chama trevas de luz para parecer misericordioso. O amor bíblico ele é puro, santo, firme, verdadeiro e responsável. Muita gente está cansada hoje não porque ama demais, mas porque ama sem limites saudáveis. Dá para todos, se derrama para todos, se sacrifica por todos, resolve tudo, absorve tudo, paga tudo, sustenta tudo, perdoa sem transformação, insiste sem frutos, resgata sem mudança, cobre sem arrependimento. E depois se pergunta por que está vazia, por que perdeu a paz, por que se sente usada, por que não consegue mais confiar. Talvez a resposta esteja exatamente aqui, porque você tentou fazer por pessoas o que só Deus pode fazer por elas. Tentou produzir arrependimento onde não havia humildade. Tentou gerar consciência onde havia orgulho. Tentou construir caráter onde havia manipulação. Tentou manter de pé quem estava comprometido com a própria queda. E essa é uma prisão silenciosa de muita gente boa, a síndrome do Salvador. A necessidade de resgatar todo mundo, a culpa por não conseguir mudar todos, o peso de achar que se você se afastar tudo vai desmoronar. Mas escuta isso com o coração. Você não é o Messias, Jesus sim. Você não morreu na cruz por ninguém, Cristo morreu. Você não transforma corações, somente o Espírito Santo transforma. Seu papel não é assumir o lugar de Deus na vida de ninguém. Seu papel é obedecer a Deus naquilo que Ele te pediu. E às vezes obedecer a Deus significa ajudar. Outras vezes significa dizer não. Às vezes significa acolher. Outras vezes significa confrontar. Às vezes significa abrir a porta. Outras vezes significa fechá-la. Como saber essa diferença? Pela palavra, pelos frutos, pela paz de Deus, pelo discernimento espiritual, pela observação sincera da realidade. Porque existem pessoas que precisam de misericórdia. E existem pessoas que estão usando a misericórdia como esconderijo. Existem pessoas que precisam de socorro. E existem pessoas que querem apenas manter alguém disponível para continuar errando sem sentir o impacto completo da própria escolha. Seja honesto. Quantas vezes você chamou de compaixão algo que nasceu do medo de decepcionar? Quantas vezes você ficou numa relação, numa dinâmica, num padrão de ajuda, não porque Deus mandou, mas porque você tinha medo de parecer duro? Quantas vezes seu sim não foi um fruto de paz, e sim de pressão? Quantas vezes você ajudou alguém e sentiu que Deus estava te mostrando que aquilo já tinha passado do limite? Deus também fala por inquietação. Deus também alerta pelo desgaste contínuo. Deus também mostra pelos frutos. Se toda vez que você ajuda alguém, a pessoa piora, se acomoda, se fortalece no erro ou te puxa para longe da paz, talvez o céu esteja te mostrando que o formato dessa ajuda está errado. E aqui tem uma verdade libertadora. Dizer não para o pecado de alguém não é dizer não para a alma dessa pessoa. Impor limite não é odiar. Afastar-se não é amaldiçoar. Recusar-se a financiar a destruição alheia não é falta de amor. Em muitos casos, é exatamente o amor em sua forma mais difícil e mais madura. Jesus contou a parábola do filho pródigo. E algo poderoso ali é que o pai não perseguiu o filho no país distante. Não ficou sustentando a rebeldia dele à distância. Não foi bancar a loucura do filho. Houve um momento em que o filho precisou viver a consequência, cair em si e voltar. E quando voltou, encontrou o pai disposto a abraçar. Percebe a sabedoria? O amor não acabou, mas também não foi transformado em patrocínio da rebeldia. Isso serve para muita coisa na vida. Há pessoas que só vão cair em si quando perceberem que você não continuará sustentando o que Deus quer confrontar. Há pessoas que só despertarão quando não houver mais rede de proteção sobre o erro repetido. Há pessoas que só entenderão o valor da verdade quando a mentira deixar de ser convenientemente acolhida. Claro, nem sempre veremos mudança. Nem sempre o afastamento produzirá arrependimento. Nem sempre o limite gerará retorno. Algumas pessoas escolherão continuar no mesmo caminho. E essa é uma dor real, mas até nisso você precisa descansar. Cada ser humano responde diante de Deus. Você não carrega a responsabilidade final por escolhas que não são suas. Seu dever é manter o coração limpo
e a consciência em paz. Ore, mas com discernimento. Ame, mas com verdade. Ajude, mas com sabedoria. Acolha, mas sem alimentar trevas. Perdoe, mas sem entregar novamente sua vida ao abuso. Estenda a mão, mas sem afundar junto. Tenha misericórdia, mas nunca às custas da verdade de Deus. Porque o mesmo Deus que manda amar o próximo é o Deus que manda guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. O mesmo Deus que ensina a dar a quem pede é o Deus que ensina a não lançar pérolas diante de quem pisa nelas. O mesmo Deus que acolhe o pecador arrependido é o Deus que resiste ao soberbo. O mesmo Deus que cura é o Deus que confronta. Talvez hoje o Espírito Santo esteja usando essa mensagem para quebrar uma culpa dentro de você. A culpa de não conseguir mais sustentar alguém. A culpa de se afastar de quem te drena. A culpa de parar de ser a solução constante de uma pessoa que não quer mudar. A culpa de impor limites a alguém que usa sua bondade. E talvez Deus esteja te dizendo com clareza: eu não te chamei para isso. Eu não te mandei carregar esse fardo desse jeito. Eu não te pedi para alimentar esse ciclo. Eu não te pedi para chamar de amor o que está destruindo a sua paz. Tem portas que o céu não quer reabrir. Tem vínculos que Deus quer redefinir. Tem ajudas que precisam virar oração à distância. Tem relações que precisam sair da zona de acesso ilimitado. Tem pessoas que precisam sentir o peso do próprio caminho para finalmente enxergar a necessidade de arrependimento. E isso não faz de você uma pessoa má, faz de você uma pessoa madura. Se você aprendeu a dizer sim para todo mundo, mas nunca aprendeu a discernir quem está usando seu coração, esta mensagem é um chamado. Se você foi ensinado que espiritualidade é aceitar tudo calado, esta mensagem é correção. Se você cresceu acreditando que bondade é se anular, esta mensagem é libertação, porque Deus não te chamou para ser fonte de manutenção do pecado. Deus te chamou para ser luz, e luz não faz acordo com trevas. Antes de terminar, guarda isso no teu coração. A meta nunca é desprezar pessoas, a meta é não participar do mal que as domina. A meta é manter amor sem perder verdade. A meta é continuar com o coração de Cristo, mas também com a prudência de Cristo. O próprio Jesus era manso e humilde, mas nunca foi manipulado. Nunca negociou a verdade, nunca sustentou hipocrisia, nunca chamou trevas de luz. E se você quer viver uma fé madura, essa é uma lição indispensável. Nem toda ajuda honra a Deus. Nem todo socorro é santo, nem todo sim vem do céu. Assim os que são carnais, emocionais, desordenados e destrutivos. E há não os que são obedientes, sábios e cheios de amor. Então, da próxima vez que alguém se aproximar pedindo sua energia, seu tempo, seu recurso, seu apoio, sua cobertura, seu colo, sua força, não responda apenas com pena, responda com discernimento. Pergunte no íntimo: isso vai curar ou vai sustentar o erro? Isso vai restaurar ou vai reforçar um padrão destrutivo? Isso vai aproximar essa pessoa de Deus ou vai mantê-lo confortável longe do arrependimento? Essas perguntas podem poupar sua paz, proteger sua casa e honrar a Deus. Se essa mensagem falou com você, não ignore. E se essa mensagem te impactou, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa verdade. E continue aqui com a gente, porque o próximo conteúdo pode abrir ainda mais os seus olhos para entender a palavra de forma profunda, prática e transformadora. Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja contigo. E até o próximo vídeo.